Nurka, o primeiro ciclo. A chegada dos Airtari a Nur-Shal. Muito antes de existir aquilo que os humanos chamariam de Terra, dois mundos irmãos percorriam o mesmo sistema. Um deles era Nurka, um planeta antigo, rico em água e vida, onde uma das civilizações mais avançadas daquele mundo havia prosperado durante milhares, talvez milhões de anos. O outro era Nur-Shal, seu mundo irmão. No princípio, Nur-Shal ainda não possuía a vida que um dia surgiria sobre sua superfície. Era um mundo jovem, instável e muito diferente do planeta que os humanos conheceriam no futuro. Mas os dois mundos não permaneceriam próximos para sempre. Uma gigantesca colisão cósmica atingiu Nur-Shal e alterou sua trajetória. O planeta começou lentamente a se afastar de Nurka. Os destroços lançados ao espaço permaneceram presos à sua gravidade e, ao longo do tempo, formaram um corpo que passaria a acompanhá-lo: a Lua. A mudança de Nur-Shal transformou completamente sua história. Milhões de anos se passaram. A vida surgiu. Primeiro, formas primitivas. Depois, criaturas cada vez mais complexas. Uma antiga vida reptiliana dominou o planeta durante eras. Enquanto isso, em Nurka, a civilização conhecida como Airtari continuava observando o mundo irmão. Mas Nur-Shal ainda guardava outra transformação. Uma nova colisão devastadora atingiu o planeta. O impacto provocou uma catástrofe global e levou à extinção dos grandes répteis que dominavam o mundo. E, no vazio deixado por eles, os mamíferos começaram a prosperar. Milhões de anos depois, entre essas criaturas surgiriam os primatas. E muito mais tarde, os ancestrais dos seres humanos. A queda de Nurka. Enquanto Nur-Shal começava lentamente sua própria história, Nurka enfrentava um problema completamente diferente. A atmosfera de Nurka estava mudando. O afastamento entre os mundos alterou lentamente as condições ambientais, tornando o planeta mais quente e hostil. A sociedade Airtari se dividiu. Uma parte defendia a criação de uma gigantesca estrutura, capaz de proteger o planeta e preservar sua atmosfera. Outra parte rejeitava a ideia. O conflito cresceu. E aquilo que começou como uma divergência política e científica transformou-se em guerra. Até que Nurka conheceu sua própria destruição. Uma guerra de proporções inimagináveis devastou a civilização Airtari. Cidades desapareceram. Conhecimento foi perdido. Milhões morreram. E uma civilização que havia sobrevivido durante eras quase deixou de existir. Entre os poucos sobreviventes estava Zaremra. E junto dele estavam outros membros de sua sociedade, incluindo Debien-Ra, pertencente à linhagem dos Airtari, dedicados ao conhecimento, à ciência e à busca por respostas sobre a existência. Eles sabiam que Nurka não poderia mais sustentá-los por muito tempo. Então olharam novamente para o mundo que seus ancestrais haviam observado durante eras. Nur-Shal. Zaremra. Zaremra começou a viajar para Nur-Shal. Não encontrou ali uma civilização avançada. Encontrou um mundo completamente diferente. Mamíferos haviam dominado o planeta. Entre eles estavam os primeiros seres que os Airtari reconheceriam como possíveis descendentes inteligentes: os Neandertais e outros hominídeos. Para Zaremra, Nur-Shal não era apenas um planeta habitável. Era uma possibilidade de sobrevivência. Mas havia um problema. Os Airtari não eram biologicamente adaptados àquele mundo. Sua atmosfera não era a de Nurka.
Sua gravidade era diferente. A luminosidade era diferente. As condições ambientais eram incompatíveis com a permanência prolongada dos Ertari na superfície. Então começou um dos projetos mais importantes da história deles: a hibridização genética. Os Ertari começaram a modificar geneticamente os hominídeos encontrados em Nur-Shal, não apenas para aumentar sua inteligência. Eles buscavam criar seres mais resistentes, mais fortes e capazes de realizar tarefas que a pequena população. A Ertari sobrevivente já não conseguia executar sozinha. Mas havia outra razão. Legado. Nurka estava morrendo. Poucos Ertari haviam sobrevivido. Zaremra percebeu que, se aquela civilização desaparecesse, toda a história, genética e existência de seu povo poderiam desaparecer com ela. Então os Ertari decidiram deixar parte de si em Nur-Shal. Não simplesmente através de descendentes Ertari, mas através de uma nova espécie. Uma espécie que carregaria características dos dois povos. As primeiras gerações. Zaremra retornava repetidamente a Nur-Shal. Ia e voltava. Para os Ertari, cada viagem podia representar anos. 10 anos, 15, 20. E a cada retorno, Zaremra encontrava mudanças. Os hominídeos estavam se desenvolvendo. As populações estavam crescendo. As alterações genéticas começavam a produzir resultados. A inteligência aumentava. A resistência aumentava. A organização social começava a surgir. E então aconteceu algo que Zaremra não esperava. Os seres que ele havia ajudado a transformar começaram a olhar para os Ertari de maneira diferente. Para aqueles povos primitivos, eles vinham do céu. Eram maiores, mais fortes, mais inteligentes. Possuíam tecnologias incompreensíveis. E retornavam repetidamente às terras daqueles primeiros humanos. Zaremra não se considerava um deus. Nunca foi essa a intenção. Mas os humanos não tinham como compreender completamente aquilo que estavam vendo. Eles começaram a transformar os Ertari em figuras superiores. E deram a eles um nome. Um nome que atravessaria gerações e civilizações. Anunnaki. Esse não era o verdadeiro nome daquela espécie. Eles eram os Ertari. Mas, para os humanos de Nur-Shal, seriam conhecidos como Anunnaki. O primeiro legado. Com o passar das gerações, os primeiros humanos modificados começaram a formar sociedades mais complexas. Entre elas surgiria uma civilização que, muito mais tarde, seria associada ao Antigo Egito. Os humanos começaram a reproduzir aquilo que viam nos Ertari. Símbolos, formas, arquitetura, conhecimentos e até imagens que representavam aquilo que não conseguiam compreender. O que os Ertari consideravam tecnologia, ciência e símbolos culturais passou a ser interpretado pelos humanos como algo divino. Zaremra continuava enxergando tudo aquilo de outra maneira. Ele não queria ser adorado. Queria que seu povo sobrevivesse. Queria preservar aquilo que restava de Nurka. E, acima de tudo, queria garantir que a existência dos Ertari não terminasse com a destruição de seu planeta. Mas a cada nova geração humana, uma coisa ficava mais evidente. O legado Ertari já não pertencia somente aos Ertari. Ele havia começado a se tornar parte da própria história de Nur-Shal. E então chegou o momento decisivo. Nurka estava praticamente perdida. Os sobreviventes não podiam mais retornar para casa. Zaremra, Debenra
E os últimos. Airtari precisariam abandonar definitivamente seu mundo. Seu destino seria o planeta que seus ancestrais haviam observado durante eras. O mundo que um dia seria chamado de Terra. Nur-Shal. E foi assim que começou a verdadeira história dos Airtari entre os humanos. Não como deuses. Não como criadores. Mas como sobreviventes de um mundo perdido que decidiram esconder seu legado dentro de uma nova espécie. E, sem saber, acabariam deixando marcas que os humanos carregariam por milhares de anos. A história de Nurka terminava. A história de Nur-Shal estava apenas começando.